Efésios 2, de 1 a 3, assim diz a palavra do nosso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Até aí, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Vamos falar, então, nesta noite, sobre seguinte tema: antes de conhecermos a Cristo. Como éramos antes de conhecer a Cristo? O apóstolo Paulo, o autor desta carta, estava preso em Roma quando escreveu essa epístola. O propósito foi trazer ensinamentos preciosos para aquela igreja. Aqui ele equilibra doutrina e prática, teologia e ética. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo lança a base da doutrina. E nos 3 últimos, aplica essa doutrina. Ele começa a carta falando sobre as bênçãos espirituais em Cristo: eleição, salvação, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Então, aqui nós temos as bênçãos espirituais, né? Como ele mesmo diz, nas regiões celestiais. Todas essas doutrinas tão tão essenciais e que são a base do cristianismo, estão aí nessa carta, especialmente no primeiro capítulo, você vai encontrar de forma assim bem resumida sobre a questão da salvação, da eleição e assim por diante. Em seguida, o apóstolo Paulo ora pelos Efésios, né, nesta mesma carta ainda. Agora, neste capítulo 2, Paulo começa explicando como era a vida do crente, como nós éramos antes de ser crente em Cristo Jesus. Ele fala que estávamos mortos nos delitos e pecados, diz também que andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, andávamos entre os filhos da desobediência, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, e ele finaliza neste trecho que nós lemos aí, que éramos filhos da ira. E é justamente sobre essas coisas que eu gostaria que nós analisássemos, que nós estudássemos para o nosso crescimento espiritual nesta noite. Então, antes de conhecermos a Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos nos delitos e pecados, como está no primeiro versículo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A consequência do pecado é a morte. Você vai ver isso lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos pecaram, como diz a palavra, e todos nós sabemos isso na prática. Então, se todos pecaram, todos morremos, já que a consequência do pecado é a morte. Só que esta morte é uma morte espiritual. Primeiro, né? Primariamente é uma morte espiritual. Depois vem a morte física, e para os que não creem em Jesus Cristo, a morte eterna. O Senhor Deus havia advertido a Adão lá no início, quando o Senhor o criou e colocou no jardim, dizendo, né, lá em Gênesis 2,16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Uma advertência, uma proibição.
ao primeiro homem criado, ao homem com quem Deus, ao homem que Deus colocou, melhor dizendo, como cabeça da cabeça federal, né, da humanidade, e ele adverte para que ele não comesse aquele fruto sob pena de morte. E nós sabemos que Adão comeu. Ele comeu e morreu. Morreu como Deus havia dito que aconteceria. Além do mais, todos os seus descendentes foram pelo mesmo caminho. Pecaram e morreram. Isto é, ficaram afastados do Criador. Lamentável, patético, muito triste isso. Ficaram debaixo de condenação. Em Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O primeiro pecou, os demais pecaram. Então, veio assim, como consequência, a morte. Sendo assim, todo ser humano é um cadáver ambulante. Então, são incapazes de agradar a Deus. Você tem que entender esta morte espiritual como a incapacidade de o homem agradar a Deus. Aqui está, meus irmãos, a doutrina da depravação total. Depravação total é isso. É o homem depravado espiritualmente e incapaz de se salvar, ou incapaz de agradar a Deus para trazer de volta a salvação. O homem não pode fazer absolutamente nada, até porque o texto bíblico diz que ele está morto. E o morto, nós sabemos, não nem se move. O morto está absolutamente inerte, não vê, não anda, não se movimenta, não tem nenhuma sensação. Então ele está morto desta forma, ele é incapaz de reagir em relação ao Criador. Não pensemos isso de forma física, é espiritualmente falando. Isso é depravação total, a doutrina da depravação total. Então, lembra lá dos 5 pontos do calvinismo? Primeiro vem depravação total e assim por diante. Então, essa doutrina é essencial, inclusive, na evangelização. Quando nós evangelizamos, as pessoas precisam saber que elas são pecadoras. Talvez não precisemos dizer que elas são depravadas, né? Porque isso vai até chocar, mas nós sabemos que essa é a realidade, depravação espiritual. Mas elas precisam saber que são, sim, pecadoras, perdidas e que não podem fazer nada para agradar a Deus no sentido de salvação. E até as justiças delas são como trapo de imundícia, de maneira que elas não podem reagir. E todas as tentativas para se salvar se afasta cada vez mais de Deus. Por exemplo, religião. O sujeito cria uma religião. Qual o objetivo de se criar uma religião? É justamente se aproximar de Deus. Boas obras, caridade. Qual o objetivo de uma pessoa fazer essas coisas? É tentar, é a tentativa de querer impressionar Deus, agradar a Deus para diminuir, né, os seus pecados diante de Deus. É uma tentativa de dizer assim, tá vendo, Deus, eu faço também boas obras, eu também sou bonzinho, eu faço isso e aquilo, mas acredite, afasta cada vez mais, se afasta cada vez mais de Deus. O abismo aumenta, né? O abismo entre o homem e Deus é o pecado, esse abismo aumenta cada vez mais porque é uma presunção e é uma tentativa de querer comprar Deus, o que é absolutamente abominável, pois a salvação é pela graça e não pelas obras. A queda, meus irmãos, né? Vamos chamar aí o pecado original, ou a queda, que é um termo também, outro termo teológico, depravação total, um termo teológico, a queda, um termo teológico, mas que é bíblico, né? Embora não esteja o termo lá na Bíblia, como também não tenha o termo trindade lá na Bíblia, mas é bíblico. Então, a queda foi a maior tragédia da humanidade. Não fosse o pecado, não haveria sofrimento,
não haveria dor, nem tristeza, nem pobreza, nem miséria, nem doenças, nem guerras, nem destruição, nem morte. Todas, todas essas tragédias têm como causa o pecado. Então, a causa dos males da vida, a causa da morte é o pecado, e é o pecado do homem. O pecado não é apenas erro. O pecado é muito mais que isso. É ofensa a Deus, é a quebra da lei de Deus. O homem quebrou a lei de Deus, e isso é pecado, se afastando do Criador, morrendo, ficando longe do Criador. 1 de João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. É a quebra da lei de Deus, é ofensa a Deus. E nós ofendemos a Deus, a humanidade ofendeu a Deus, quebrou a sua lei, se afastou, quebrou e se afastou, quebrou a lei, ofendeu a Deus e ficou debaixo de maldição. A sociedade moderna nega o pecado. E isso porque eles negam a Deus. Esse é o objetivo. O problema da sociedade não é nem o pecado. O problema do mundo é Deus. Então, eles negam o pecado, negam a Deus e negam o pecado. Então, antes de conhecermos a Cristo, vivíamos na prática do pecado. Vivíamos chafurdando no lamaçal do pecado. Estávamos obscurecidos de todo o entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do coração. Era assim que vivíamos. Está lá no capítulo 4, no versículo 18. Diz Paulo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Portanto, estávamos mortos. Um morto, como falei, não reage. A não ser que ele seja ressuscitado, ele jamais virá a Cristo. Então, uma pessoa, quando crê em Cristo, a primeira coisa que acontece não é a fé. Ele não, ele não, ele não tem a fé para depois ser salvo. Não, não é assim que acontece. Pela ordem, a primeira coisa que acontece é a ressurreição. Porque ele não teria fé jamais se ele está morto, né? Se ele está morto, nunca vai conseguir ter fé. Então, o que há ali é uma regeneração. Deus vai lá e produz no coração da pessoa, na vida da pessoa, uma ressurreição, e aí ele passa a crer em Cristo, porque até a fé é dom de Deus. A fé salvadora é colocada no coração do homem pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Estávamos mortos nos delitos e pecados. Ou seja, éramos incapazes de qualquer coisa, de fazer qualquer coisa que pudesse agradar a Deus para a nossa salvação. Em segundo lugar, meus irmãos, antes de conhecermos a Cristo, andávamos segundo o curso deste mundo. Como diz o versículo 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. O mundo é inimigo de Deus, é antagônico à igreja, é hostil ao evangelho, é maligno. É comparado, a Bíblia compara com a meretriz. O mundo, então, é a Babilônia. O mundo é violento, né? A Babilônia é violenta, é devassa, é arrogante, é hostil, é cruel. O mundo inteiro jaz no maligno, como diz 1 de João 4,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Não ame o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como diz João, né? Não ameis o mundo, né? Segundo a 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é fácil nós dizermos não ao mundo.
Não é fácil nós nos mantermos santos, separados do mundo, consagrados. Porque é o que o Senhor quer de nós, é santidade, afastamento do mundo. Mas o mundo tem os seus apelos. O mundo tem as suas astúcias. O mundo anda de braços dados com o diabo. O mundo, ele é atrativo, ele vai arrastando as vidas incautas, vai levando como que numa enxurrada para o precipício, para o inferno. Então, nós, crentes, precisamos tomar muito cuidado. Eu já falei para vocês que lá na feira, na igreja de Feira de Santana, um irmão todo ano ia para a festa, todo ano ia para o micareta. E a gente advertia, às vezes dava disciplina, até que um dia ele resolveu ficar lá. Foi e ficou, nunca mais voltou. De vez em quando vai lá fazer uma visitinha na igreja, mas assim, o mundo arrastou, o mundo levou, o mundo é, é, sugou. Um outro exemplo de uma pessoa que eu conheci, Carlos, filho de uma crente, foi criado na igreja, mas se desviou. Amou o primeiro século. Foi arrastado, levado pela enxurrada do pecado do mundo. Só que a Bíblia fala que o mundo passa. O mundo passa bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tomemos cuidado com o mundo. Tomemos cuidado. Então, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, amando e servindo o mundo. Em terceiro lugar, antes de conhecermos a Cristo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Está lá no versículo 2, a parte B. Segundo o príncipe da potestade do ar. O homem, como falei, deu as mãos a Satanás. Isso mesmo. Isso talvez choque alguns, mas foi o que aconteceu quando o homem pecou. Primeiro, o diabo, ele que pecou lá no céu, antes de descer de lá, ele pecou. O pecado nasceu no coração de Satanás. Satanás, ele não foi tentado de fora para dentro, foi de dentro para fora. Ele se orgulhou, se envaideceu, é, com a sua beleza, com o seu poder que Deus tinha dado a ele, sabedoria, conhecimento, e ele se envaideceu, se orgulhou e se rebelou contra o Criador. Então ele é lançado do céu, vem para a terra, e quando chega aqui, ele tenta ao homem. Então o homem não foi de dentro para fora, mas de fora para dentro, foi o contrário. E os dois se unem contra o Criador, o que é absolutamente patético, mas foi exatamente o que aconteceu. Eles deram as mãos. O homem foi enganado e seguiu a Satanás. Ele comeu do fruto proibido, ofendeu a Deus, quebrou a lei de Deus, e agora os dois juntos andam de mãos dadas contra o próprio Criador para a própria ruína. Então passaram a andar de mãos dadas contra Deus. É verdade que o homem se tornou escravo do diabo, porque se fosse, né, parceiros ali, não, o diabo montou nas costas do homem e eles passaram a pecar contra Deus. Segunda de Pedro 2:19 diz assim: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, embora aqui o contexto esteja se referindo aos falsos profetas, mas não foi diferente com o diabo. O diabo prometeu liberdade ao homem, mas ele próprio era corrompido pelo pecado e aprisionou o homem. O homem ficou sendo presa, e como diz o texto aqui, ficou sendo escravo do vencedor. A tentativa, meus irmãos, é destruir
tudo que Deus fez. Por exemplo, a família tradicional, destruir a igreja, a tentativa de implantar uma religião universal. Tudo isso são tentativas do diabo e o homem não é inocente, porque o próprio homem, de forma assintosa, também participa dessa corrupção, dessa maldade, deste pecado de destruição da família. Então, quem poderia dizer, não, isso é coisa do diabo. Coisa do diabo, não, é também, mas é coisa do homem também, do homem sem Deus. Então, a tentativa de destruir tudo o que Deus fez de bom. A tentativa de levar as pessoas a pensarem que todos os caminhos, por exemplo, levam a Deus. A criação das seitas, das heresias, a idolatria, tudo isso é ideologia de Satanás, juntamente com o homem corrompido, com o homem afastado de Deus. Sendo assim, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás, segundo os princípios de Satanás. Incrivelmente, nós estávamos de mãos dadas com este ser abjeto, maligno, malfazejo. Mas hoje, estamos acima de todos eles por causa de Cristo. Fomos libertos, fomos salvos. Lá em Efésios 1:20 diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Veja, a igreja é o povo de Deus. E o diabo está debaixo dos pés e debaixo da autoridade da igreja. Nós estamos acima de todos eles, do mundo e do diabo. A igreja reina absoluto com Cristo. Hoje você não está mais no mundo. Hoje você não é mais capacho e nem escravo do diabo. Hoje você está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, reinando sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo. É por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, seguir os princípios deles, seguir os pensamentos, as ideologias, as coisas deste mundo. E completando o pensamento, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E um outro texto, muito precioso também, Colossenses 2:15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem foi que triunfou deles na cruz? Triunfou do diabo e de todos os inimigos de Deus. Foi Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Romanos 16:20 diz assim, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés. Veja, dos nossos pés, né, dos vossos pés, a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E Apocalipse 20, no versículo 3, lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, aqui, esses textos nos consolam, nos confortam, nos animam a permanecermos firmes, fiéis, diante do Senhor, comprometidos, consagrados, devotados, cheios do Espírito Santo,
e não temos nem um pouco de saudade do mundo, nem um pouco de saudade do Egito, e eles não nos fazem inveja em nada. Se andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, agora andamos vitoriosamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto lugar, antes de conhecermos a Cristo, andávamos entre os filhos da desobediência. Não é isso que diz aí na parte C do versículo 2 e também o versículo A do versículo 3? Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Então, andávamos entre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são os filhos do diabo. Bem, bem direto, bem claro. Os filhos do diabo são todas as pessoas que não são filhas de Deus. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Simples assim. E o Senhor Jesus Cristo falou isso para os filhos do diabo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Senhor falou isso para os judeus, hipócritas, mentirosos, arrogantes dos seus dias, lá em João 8,44. Éramos filhos da desobediência, sim. Antes de conhecermos a Cristo, andávamos entre os filhos da desobediência. Andávamos com os pagãos. Éramos perdidos. Pagãos são as pessoas que são idólatras, que não são cristãs, então são pagãos, que tem como religião o paganismo, né? O paganismo era uma religião que existia, né, no Império Romano, e os pagãos eram justamente aqueles que não eram cristãos, que não estavam nem da igreja. Então eles adoravam ídolos, eram idólatras, politeístas. Porém, a Bíblia diz, meus irmãos, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o nosso prazer. Esse é a nossa alegria, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, orar, viver uma vida santa, piedosa, comprometida, consagrada, cheia do Espírito Santo. É por isso que eu repito, nós não temos saudade daquela vida perdida, maldita, longe de Deus, afastados de Deus. Hoje nós temos prazer na lei do Senhor. Quinto lugar, antes de conhecermos a Cristo, andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Versículo 3, a parte B, diz assim: segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Antes de nos convertermos, antes de se converter, melhor dizendo, Paulo, o apóstolo, ele perseguia os crentes. Ele era um perseguidor, então, assim como nós tínhamos os nossos pecados. Você vai ver Zaqueu, por exemplo, ele roubava o povo. Você vai para Mateus, era traidor da nação. Agostinho, né, um dos pais da igreja, ele era libertino antes de se converter. Martinho Lutero, antes de se converter, era idólatra. Ou seja, todos nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se a gente for olhar a nossa vida, também tínhamos esses pecados, ou então outros pecados. O fato é que nós vivíamos com os filhos da ira, vivíamos com os mundanos, pecando, vivíamos uma vida de pecado. Então, antes de conhecermos a Cristo, vivíamos nestas coisas. Como diz, por exemplo, Gálatas 5, de 19 em diante: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
como diz aqui o apóstolo Paulo, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Portanto, meus irmãos, nós estávamos com esta gente, mas o Senhor nos libertou, nos dando vida. Como ele diz no primeiro versículo, mas ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Hoje nós temos vida em Cristo. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Hoje somos lavados, remidos, libertos, somos filhos de Deus. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e Ele nos deu vida eterna. E para concluir, sexto e último lugar, antes de conhecermos a Cristo, éramos filhos da ira. Versículo 3, no finalzinho do versículo 3, diz: E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que é filho da ira? O que significa esse termo? Filho da ira. Filhos da ira é a mesma coisa que está debaixo da ira de Deus. Então, os pagãos, os perdidos, os idólatras, os seguidores da besta, todos eles são filhos da ira, estão debaixo da ira de Deus, estão caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação, a não ser que se arrependam e creiam em Cristo Jesus. Como diz, inclusive, João 3,36, um versículo muito conhecido. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Desde Adão e Eva, todos ficamos debaixo da ira de Deus, até sermos resgatados. Fomos resgatados. Então, nós começamos falando sobre como éramos antes de conhecer a Cristo, e aqui nos versículos 4 e 5, que não está no estudo, mas que pode ser citado, os versículos 4 e 5 dizem assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, é uma bela notícia, é uma preciosa notícia. Estávamos debaixo da ira, da ira, da maldição de Deus, mas agora não estamos mais, por causa de Jesus, por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus. Pela graça sois salvos. Somente pela graça poderá tirar você, somente a graça poderá tirar você da ira. Somente a graça pode nos tirar de debaixo da ira de Deus. Somente Jesus pode libertar o ser humano. Foi ele quem nos libertou. Para nos tornarmos filhos de Deus. Nós nascemos de novo. Tivemos fé em Cristo Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, cremos que Cristo morreu na cruz no nosso lugar, cremos que Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e confessamos o nosso Salvador publicamente. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, só assim, a título de conclusão, nós estudamos aqui que nós estávamos mortos antes de conhecermos aquele Cristo. Mortos os delitos e pecados, estávamos andando segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, andávamos entre os filhos da desobediência, andávamos segundo as inclinações da carne, éramos filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Nós estamos aqui, saímos daqui, Senhor, renovados,
fortalecidos, recompensados. A tua palavra é riquíssima, é poderosa, a tua palavra é desafiadora. A tua palavra, Senhor Deus, nos enche de graça, de poder, de unção. Muito obrigado, Senhor. Queremos continuar firmes. Nos ajuda, nos socorre, nos livra, Pai, de cairmos em tentação. Nos livra, Senhor, de nos afastarmos, mas nos ajuda a nos mantermos fiéis, íntegros, comprometidos com o Senhor, com a sua palavra, Senhor. Dá-nos uma noite feliz na tua presença, Senhor. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar.